geral, os seres humanos têm dificuldade com a palavra não. As pessoas não gostam muito de receber respostas negativas para os seus pedidos, para as suas questões em geral. Quando isso acontece no âmbito horizontal, ou seja, entre as pessoas, já gera um certo desconforto. Quando filhos, por exemplo, recebem um não dos seus pais, geralmente choram ou ficam meio chateados. Agora, quando o não acontece do ponto de vista vertical, ou seja, da nossa relação com Deus, algumas pessoas chegam a ponto de perder a sua fé, porque pensam que Deus tem a obrigação de respondê-las sempre com um sim. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, nós percebemos que vários personagens receberam um não como resposta de Deus. E mais do que isso, a gente percebe que o não de Deus sempre foi uma grande bênção. E esse é o tema do nosso estudo de hoje. Então não sai daí, porque o Fé para Hoje está apenas começando. Eu quero te oferecer um presente super especial. É o DVD O Sentido da Fé. Eu tive o privilégio de gravar esse DVD, é um dos mais novos estudos bíblicos da Escola Bíblica da Novo Tempo. E aqui você vai encontrar temas como fé e cosmovisão cristã, fé, graça e obediência. São 15 temas para você assistir aí no conforto da sua casa e aprender mais a respeito da Bíblia, da fé cristã. Como é que você faz para ter esse DVD? É muito fácil, tem pelo menos 3 formas. A primeira é ligando para a escola bíblica no horário comercial. Você liga operadora 12 21 27 30 31 21. Vou repetir, operadora 12 21 27 31 21. Esse número você liga no horário comercial. Fala com a equipe da escola bíblica, eles vão fazer um breve cadastro e você vai receber na sua casa o DVD O Sentido da Fé. A segunda forma é entrando no site biblia.com.br. Você pode fazer isso agora, mesmo que você esteja assistindo o programa no horário que não é comercial. biblia.com.br, você faz o seu cadastro mesmo e aí pede o DVD e vai chegar no seu endereço sem custo algum. E a terceira forma é apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na nossa tela. Você abre aí a câmera do celular como se fosse tirar uma foto e então aponta para o QR Code, vai aparecer um link, você clica no link e aí faz o seu cadastro, pede o DVD e ele vai ser seu de graça. DVD O Sentido da Fé. Vivemos em um período da história em que a palavra não é alguma coisa muito evitada. E isso vem especialmente desde a década de 60, quando aconteceu uma grande revolução social nos Estados Unidos. E aquela revolução social, que atingiu várias áreas da vida, acabou também influenciando nessa questão da vontade dos seres humanos. Naquele mesmo período, na década de 60, 70, o Brasil também acabou adquirindo esse espírito filosófico que rejeitava qualquer proibição. Aliás, existia uma frase aqui no Brasil, na década de 60, 70, que era a frase "é proibido proibir". Ou seja, as pessoas não lidavam bem com essa questão do não. Esse sentimento perpassou a história e chegou até nós agora, no ano 2020. As crianças, os adultos, os jovens têm dificuldades com o não. Mas você sabia que para uma criança é muito saudável ouvir o não? Há algum tempo foi publicado o livro O Teste do Marshmallow, porque a força de vontade é a chave do sucesso, da editora Objetiva. O escritor é o pesquisador Walter Mischel, renomado professor de psicologia na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O livro conta a experiência científica iniciada na década de 1960, com crianças na primeira infância, abaixo dos 10 anos de idade. As crianças eram colocadas em uma sala, sentadas à mesa
e diante delas era colocado um marshmallow. Era explicado para a criança que se ela conseguisse esperar alguns minutos sem comer aquele doce, ela receberia um segundo e então poderia degustar os dois. O que os pesquisadores queriam observar era a capacidade que as crianças teriam de se controlar diante de um não e pensar em um bem maior no futuro. Os resultados foram bastante interessantes. Segundo o livro, essa pesquisa do marshmallow mostra que a criança que resiste ao sentimento de frustração por não ter seu desejo atendido imediatamente se torna mais resiliente, mais resistente ao estresse do dia a dia e tem potencial para um futuro promissor. Os pesquisadores acompanharam o desenvolvimento das crianças que participaram da pesquisa ao longo das décadas seguintes. As crianças que lidaram bem com o não e esperaram pelo segundo doce se tornavam adultos mais bem-sucedidos no trabalho e na vida em geral. Como você viu, a ciência já provou que o não é muito importante para a formação de uma criança e, logicamente, para toda a sua vida como um adulto. Mas, infelizmente, muitos jovens, adultos, até idosos e crianças também têm dificuldades em receber um não, seja de quem for. Porém, algumas pessoas também têm a mesma dificuldade na área espiritual. Quando fazem uma oração e recebem um não de Deus, ficam chateadas, ficam revoltadas e às vezes até abandonam a Deus. A gente vai, a partir de agora, analisar a vida de alguns personagens bíblicos que fizeram orações e receberam um não de Deus. Vamos analisar a reação deles e como isso foi uma bênção. Fica aí comigo. O primeiro personagem sobre o qual eu quero falar é Moisés. É o homem mais manso da terra, depois de Jesus, logicamente. Ele recebeu um não de Deus e certamente o seu coração ficou muito apertado e ele deve ter ficado realmente triste com aquele não. O contexto dessa resposta divina é a caminhada do povo pelo deserto. Era o grande sonho de Moisés entrar com o povo na terra prometida, mas quando estava prestes a entrar, Deus disse: Moisés, você não vai entrar. Vamos ver esse relato na Bíblia para você ver como é emocionante. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: Suba as montanhas de Abarim, até o Monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deuteronômio 32, 48 a 52. Eu fico imaginando o tamanho da frustração de Moisés. Ele saiu do Egito, rejeitou ser o príncipe do Egito e, logicamente, depois o faraó, para poder entrar na terra prometida. Era o grande sonho da vida dele. E quando chegou ali, na hora H, Deus disse não. E a Bíblia apresenta o motivo pelo qual Deus negou a entrada de Moisés lá na terra prometida. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha e ela verterá a água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão:
Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Números 27-12. Quando analisamos a resposta de Deus para Moisés, corremos o risco de achar que Deus foi muito duro. Afinal de contas, era Moisés, o grande líder, aquele que fez todo o esforço de retirada do povo do Egito. Mas quando a gente para olhar mais detidamente para a resposta de Deus, a gente começa a entender por que foi não. Existem pelo menos duas questões envolvidas. A primeira é a questão da obediência. Moisés foi desobediente à ordem de Deus de falar à rocha. E quando ele desobedeceu, ele sofreu as consequências. Infelizmente, no mundo em que a gente vive, nesse período em que nós vivemos, algumas pessoas acham que a obediência a Deus não tem nada a ver com a fé. Algumas pessoas acham que fé e obras são coisas separadas e que Deus não dá muito valor às nossas obras se nós tivermos fé. Isso não é bíblico. Essa é uma herança que o cristianismo contemporâneo herdou do platonismo lá de antes de Cristo. Fé e obras estão juntas na Bíblia. A verdadeira fé nos leva a praticar as boas obras e a obediência. E Moisés precisava obedecer. O segundo ponto é o seguinte: existia uma simbologia ao falar para a rocha. Em um episódio anterior, Deus já tinha dito para que Moisés ferisse a rocha e então ele deu água para o povo. Agora, Deus tinha dito: fale a rocha. Aquela rocha era um símbolo de Jesus. E Jesus só precisava ser ferido uma vez. Quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, ele está quebrando toda uma simbologia que era importante no Antigo Testamento. E por isso também Deus disse não para ele. Mas a questão mais importante que eu acho aqui é que Moisés aceitou o não de Deus com resignação. Quando a gente lê o texto bíblico, nós percebemos que Moisés aceitou aquela resposta divina como um servo aceita, sabendo que Deus sempre tem razão. Moisés não entrou na terra prometida, mas foi ressuscitado e levado ao céu, ou seja, recebeu algo muito melhor do que aquilo que queria. Temos essa certeza quando combinamos dois textos da Bíblia. O primeiro é Judas, versículo 9, que diz: "Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda." O segundo texto é o relato do encontro de Jesus com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: "Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias." Mateus 17, 3 e 4. Quando unimos esses dois textos, vemos Cristo lutando pelo corpo de Moisés no alto do Monte Nebo, ressuscitando-o e levando-o para o céu. No Monte da Transfiguração, Moisés aparece para conversar com Cristo. Como a Bíblia é clara que os mortos não conversam com os vivos, só podemos concluir que Moisés estava vivo naquele dia. Outra prova é que Pedro queria fazer uma tenda para ele habitar. Espíritos não precisam de tendas, ou seja, Pedro viu Moisés vivo naquele dia. A mensagem é muito mais bonita e significativa agora. Deus disse não para Moisés por causa do seu pecado. O impediu de entrar na terra prometida, a Canaã terrestre. Mas providenciou algo muito melhor. Moisés entrou antecipadamente na Canaã celestial. Vamos analisar agora a vida de um segundo personagem que também recebeu o não de Deus. Agora nós vamos falar do grande profeta Elias. Ele fez grandes coisas para Deus, teve grandes momentos espirituais e um deles aconteceu lá no Monte Carmelo. Você lembra? Elias estava lutando espiritualmente contra os profetas de Baal e os profetas de Aserá. O desafio era que Deus iria fazer descer fogo do céu, Baal ou Deus? O Deus de Israel.
Naquele momento, os profetas de Baal passaram o dia inteiro praticamente fazendo seus rituais, se cortando, pulando, gritando, tentando fazer com que descesse fogo dos céus. E nada aconteceu. Aí chegou o momento de Elias, e não teve estardalhaço. Elias fez uma oração breve, calma, e a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício, as rochas e a água que estava ali. Foi uma grande vitória de Elias. Depois dessa grande vitória, Elias fez uma oração a Deus e ele recebeu um não como resposta. Vamos ver na Bíblia? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. 1 Reis 19, 1-5. Elias estava cansado fisicamente e desanimado emocionalmente. E quando nós estamos nessa situação, fica muito complicado e muito perigoso tomar qualquer tipo de decisão. Quando a gente está sofrendo de qualquer emoção forte, seja uma alegria muito forte ou uma tristeza muito forte, sempre é bom que a gente não tome nenhuma decisão. Elias fez aquele pedido pela morte quando estava fisicamente fraco e emocionalmente fraco. E a resposta de Deus foi um não. Também porque o plano de Deus para Elias era outro, completamente oposto. É interessante pensar que o homem que pediu a morte nunca morreu. Veja o que a Bíblia diz sobre o que aconteceu com Elias. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. 2 Reis 2:11. Elias pediu a morte, mas Deus queria dar vida para ele. O não de Deus foi a maior bênção que Elias poderia receber em sua vida. Assim como aconteceu com Moisés, Elias foi conversar com Jesus no Monte da Transfiguração, demonstrando que os planos de Deus sempre são melhores que os nossos. Vamos para mais um personagem bíblico. Agora nós vamos falar sobre Paulo, o grande apóstolo do Novo Testamento. Sim, o apóstolo Paulo também recebeu um não de Deus e ele reagiu bem. Vamos olhar na Bíblia. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12, 7-10. Paulo tinha algo que o incomodava muito. Escrevendo aos cristãos de Corinto, ele chamou de espinho na carne. A gente não sabe muito bem o que era, mas existem algumas tentativas de explicação. Explicações do mal de Paulo são numerosas. Há pelo menos 12 diferentes sugestões, várias delas bem aproveitáveis. Entre as sugestões estão a epilepsia, a histeria, a nevralgia, a depressão, problemas de visão, malária, lepra, reumatismo, um impedimento na fala, tentação, inimigos pessoais e maus tratos de um demônio.
Essas teorias são habilmente defendidas por estudiosos que conhecem tanto a literatura judaica quanto a vida de Paulo, descrita em Atos e as Epístolas. Certamente, algumas conjecturas são dignas de consideração, mas cada uma esbarra contra objeções de peso. Quer aconteça ter sido a aflição de Paulo um problema externo ou interno, o resultado permanece o mesmo. Nossas teorias são meras suposições, pois não sabemos o que afligia o apóstolo. É interessante pensar que o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus. Quase um terço do Novo Testamento foi escrito por ele. Ele orou a Deus e recebeu um não. E a oração dele era algo muito positivo. Ele queria que aquele espinho na carne fosse retirado. Mas Deus explicou para ele por que não retiraria. Deus disse: vai ficar na sua carne esse espinho, para que você não se exalte. Paulo era um homem extremamente abençoado por Deus, mas Deus sabia que ele corria um sério risco de ser orgulhoso. E aquele espinho na carne era uma forma de Deus ajudar a Paulo. E quando Deus diz não para Paulo, ele completa, dizendo assim: a minha graça te basta. A verdade é que Paulo aceitou aquele não, embora tenha pedido 3 vezes para Deus retirar o espinho. Mas finalmente, Paulo teve resignação e se colocou como servo, aceitando a palavra do seu Senhor. Para mim, o exemplo mais forte de alguém que recebeu um não de Deus é o exemplo de Jesus Cristo. Sim, Jesus fez uma oração e a resposta de Deus foi não. Você já parou para pensar nisso? Ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E mesmo assim, ele fez uma oração e a resposta do Pai foi negativa. Vamos ver isso na Bíblia? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Mateus 26, 36 a 44. Jesus estava angustiado, mas não pela perspectiva do sofrimento e da morte. Tantos mártires morreram cantando, não é? O que estava causando angústia em Jesus era a perspectiva da separação do Pai. Isso deixava o seu coração muito triste, profundamente triste, como ele mesmo falou. Bem, Jesus fez uma oração e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E a resposta do Pai foi: não é possível. Você já parou para pensar? Jesus recebeu um não à sua oração. Mas sabe de uma coisa? O não que Jesus recebeu foi a maior bênção que nós pecadores poderíamos ter recebido. Enquanto eu estava falando dos personagens bíblicos que receberam o não de Deus, talvez você pensava nos nãos que você já recebeu de Deus. Veja, às vezes a gente recebe um não de Deus porque não cumprimos os requisitos básicos para receber um sim, como foi o caso de Moisés. Outras vezes nós recebemos um não de Deus porque o não é o melhor para nós, como foi o caso de Elias, de Paulo e de Jesus.
Infelizmente, algumas pessoas ainda se revoltam com Deus quando recebem um não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, pensa comigo. Se Moisés recebeu um não de Deus, se Elias recebeu um não de Deus, se Paulo recebeu um não de Deus, e se até Jesus recebeu um não de Deus, por que você quer receber sempre um sim? Veja, todas as pessoas estão passíveis de uma resposta negativa de Deus, especialmente quando for isso o melhor para elas. E essa é a perspectiva correta. Nós precisamos entender que a resposta de Deus sempre é o melhor para nós. E aí eu quero terminar essa nossa conversa com Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Eles dizem o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus é infinitamente mais sábio do que nós. E todas as vezes que nós fizermos uma oração pedindo alguma coisa para Deus, nós precisamos aceitar a resposta que vem dele como a melhor. Se for um sim, comemore e agradeça. Se for um não, comemore e agradeça, porque a resposta de Deus sempre será a melhor para a sua vida. Às vezes, nós recebemos um não de Deus porque nós não cumprimos os pré-requisitos básicos para receber o sim, como foi o caso de Moisés. Ele não obedeceu e recebeu um não. Outras vezes, o não vem porque é a melhor resposta diante do nosso pedido, como foi o caso de Elias, de Paulo e de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas ainda se revoltam quando Deus diz não às suas orações. E aí eu queria refletir com você. Se Deus disse não para Moisés, se Deus disse não para Elias, se Deus disse não para Paulo, e se Deus disse não até para Jesus, por que você sempre quer receber um sim de Deus? Veja, o não de Deus sempre é uma bênção, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Olha o que diz Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, não são nem os meus caminhos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, nós precisamos entender de uma vez por todas que o não de Deus sempre é uma bênção. Se você fizer uma oração e receber um sim, agradeça, comemore. Se você fizer uma oração e receber um não como resposta, também agradeça e também comemore, porque a resposta de Deus sempre, absolutamente sempre, é o melhor para você.